E quando o professor José Alexandre me convidou para participar deste evento, ele me deixou bastante livre para eu poder falar sobre algum tema. E como foi comentado aqui na minha apresentação, e na realidade não precisava ser uma apresentação tão extensa, agradeço, né, pela apresentação. Eu, como eu trabalho muito com estímulos sensoriais, esses estímulos sensoriais é o nosso objeto de estudos já há muitos anos, e eu ganhei, por assim dizer, esta visão, esta abordagem, esta forma de trabalhar com diferentes tipos de pacientes, priorizando e dando muita ênfase aos estímulos sensoriais, justamente por conta de quando eu conheci a bandagem elástica há mais de 20 anos, portanto, e que eu tive a sorte, o prazer de introduzir este recurso terapêutico, tanto aqui no nosso país quanto em outros países. E também quero inicialmente dizer para vocês que, tanto no passado, o uso deste recurso bandagem elástica, ele era muito empregado na área de ortopedia, principalmente nos pacientes que tinham e que têm dores musculoesqueléticas, e nós acabamos levando este recurso bandagem elástica para dentro de outras áreas. Hoje, este recurso ele é amplamente utilizado em diferentes áreas da nossa profissão, e nós introduzimos, então, estes conceitos, agregamos a outros conceitos também dentro da área de neurologia, e, em especial, o tema aqui da minha palestra, este recurso, a bandagem elástica, em pacientes que têm distrofia muscular do tipo Duchenne, e que desde 2014, especificamente 2014, a gente vem tentando produzir conhecimento dentro desta área neurologia, especificamente para este tipo de problema, para este tipo de enfermidade, para esta distrofia que nos causa bastante comoção, em realidade, por acometer crianças desde o seu início aí, da infância. E, então, eu vou abordar um pouco, de uma maneira geral, né, tanto a bandagem elástica como a distrofia do tipo Duchenne, e também o nosso método, o método Therapy Taping, e eu espero poder contribuir humildemente com o evento que vocês brilhantemente estão organizando, ok? Então, quando a gente pensa na distrofia, especificamente no Duchenne, a gente sabe, né, que existe um índice de comprometimento destas crianças, de 1 para cada 5.000 homens nascido no mundo inteiro. Esta distrofia é uma distrofia que, mais uma vez, ela causa bastante comoção entre nós, terapeutas, que lidamos com este tipo de paciente, porque esta enfermidade, ela leva esta criança, ela leva o indivíduo a uma fraqueza muscular, a uma perda muscular
progressiva, e isto torna o indivíduo, leva o indivíduo para uma incapacidade e que, de uma maneira geral, ele vai acabar tendo um óbito um pouco mais precoce em relação à idade média de expectativa de vida da população, em geral, por insuficiência cardiorrespiratória. E como é uma enfermidade tecnicamente que acomete um grande número de pessoas, por assim dizer, muitos pesquisadores, principalmente pesquisadores médicos, e que trabalham com diferentes drogas, com diferentes fármacos, vêm tentando encontrar formas de tratar de uma maneira um pouco mais eficaz estas crianças acometidas por esta doença. Muito embora não haja cura para a distrofia muscular de Duchenne, nós, terapeutas, e envolvidos dentro também de uma equipe multidisciplinar, nós podemos tentar retardar o início destes comprometimentos físicos que estas crianças vão ter logo no início das suas idades, da sua idade, e bem como a gente tentar evitar uma progressão mais rápida desta enfermidade. Então, tanto as questões preventivas, que são primárias na nossa profissão, na área da fisioterapia, ela é de fundamental importância para estes pacientes que têm esta distrofia. E nós, então, nós fisioterapeutas, nós somos componentes extremamente importantes desta equipe multidisciplinar que está envolvido na amplitude do tratamento da distrofia e que, principalmente, nós terapeutas, nós fornecemos conhecimento na área da avaliação destas doenças, e uma das formas da gente avaliar estas doenças e classificar também está diante da palestra que me antecedeu, dentro aí da CIF, que evidentemente pode ser utilizada, assim como no controle das contraturas que vão aparecer nestas crianças. Portanto, este controle das contraturas tem um aspecto muito importante de orientação familiar, orientação para os cuidadores, e bem como a prescrição de alguns dispositivos que vão auxiliar esta criança à medida em que ela possa ter o seu comprometimento um pouco mais adiantado, um pouco mais avançado. Evidentemente que, na grande maioria das vezes, nós terapeutas, nós fisioterapeutas, nós estamos muito ligados, interligados na prescrição de exercícios. E esta doença, esta enfermidade especificamente, eu vou comentar aqui com vocês durante a nossa palestra, a gente tem que ter um certo cuidado na prescrição destes exercícios para a gente evitar comprometimentos para esta criança. Então, o que a gente percebe sobre pesquisa dentro da área da distrofia do tipo Duchenne? Que os ensaios clínicos, eles são muito poucos, são escassos. Estes ensaios clínicos que vão testar eficácia das diferentes estratégias
nós encontramos muito pouco nesta área, especificamente falando. E, recentemente, em 2018, saiu uma revisão sistemática, e que esta revisão sistemática falava de efeitos inconclusivos de testes de avaliação, de prescrição de exercícios, especificamente dentro de um ambulatório. Era um ambulatório fora do nosso país, e que era até mesmo difícil, né, controlar eventos adversos, porque, quero crer eu, que vocês saibam que fazer um estudo, fazer um ensaio clínico na nossa área é extremamente difícil a gente controlar tudo ao redor, todos os eventos. Eu faço parte de um comitê de ética e pesquisa de um instituto aqui na cidade de Curitiba. Eu estou falando com vocês aqui de Curitiba. Então, lá dentro do Instituto de Neurologia, a gente avalia, Instituto de Neurologia de Curitiba, a gente avalia muitos projetos de pesquisas da área médica, e principalmente com fármacos, a utilização de fármacos. Pouco a gente recebe, ou quase nada a gente recebe, projetos de pesquisas dentro da nossa área, da área da fisioterapia. Então, não somente é difícil a gente controlar e fazer pesquisas clínicas, quanto um interesse, vamos assim dizer, de pessoas querendo produzir mais conhecimento, mais ciência, um pouco pequeno. Nós, se eu puder, meus amigos, principalmente os estudantes que me ouvem, se eu puder contribuir um pouco com a sua vida, na sua vida profissional, né? Fazer pesquisa, aprender a fazer pesquisa, não necessariamente você vai ser um cientista ou qualquer coisa parecida, é de extrema importância, extrema relevância para que os resultados do seu trabalho clínico sejam os mais satisfatórios possíveis. Tá? E eu tenho certeza que o professor José Alexandre Bachur, ele incentiva muito vocês neste campo. Então, existem, sim, muitos estudos falando sobre tratamento da distrofia muscular do tipo Duchenne, baseado em efeitos de drogas de tratamento, e quase nada, né, a gente encontra relacionado na área da fisioterapia. Muito bem, entrando um pouquinho aqui no tema que é um produto, que é um material, que é um recurso, é mais um recurso terapêutico, que é a bandagem elástica, e quero crer eu que todo mundo que está me ouvindo já ouviu falar coisas boas, já ouviu falar coisas ruins. Isto acontece, evidentemente, e acontece principalmente quando a fonte não é tão confiável, mas fato é que nós estamos falando de um produto, que este produto, ele basicamente tem 3 materiais em sua constituição: algodão, elastano e uma cola adesiva corporal, e que este conjunto permite a utilização em diferentes tipos de pacientes,
desde um indivíduo que tem 0 ano de idade. A gente não recomenda a utilização da bandagem elástica em pré-termo, somente a partir de que esse sujeito pré-termo ele fizer uma idade corrigida, a partir do momento, então, que ele fez ali, tecnicamente, está fazendo 0 ano, a partir disso a gente recomenda a utilização deste produto, que é, em sua maioria, um produto hipoalergênico. Evidentemente que erros técnicos vão produzir problemas nos pacientes e, obviamente, que um ou outro paciente ele possa desenvolver um quadro de alergia. Mas, de uma maneira geral, é um produto hipoalergênico. E o que significa ou o que é o método TheraPtape? Este nosso método é um método brasileiro, é um método que foi descrito por nós e é um método que nós temos a honra, vamos dizer assim, de não só tentar, eu vou repetir, tentar produzir conhecimento no nosso país, assim como a gente também o leva para outros países, e que quando a gente fala a palavra método ela nos reporta ali a algumas definições, dentre elas, método significa procedimento, método significa técnica ou meio de se fazer alguma coisa. Ou seja, nós não podemos fazer nada no nosso paciente sem termos ou sem fazermos alguns procedimentos ou sem termos técnica. Em resumo, não podemos, no mínimo, colocar a mão no nosso paciente sem saber exatamente o porquê estamos fazendo aquilo, né? Então, o método TheraPtape são procedimentos, são técnicas de produzir estímulo sensorial para diferentes tipos de pacientes. E diferentes tipos de pacientes, e eu vou classificá-los aqui em duas sub-áreas nossa da fisioterapia, tanto na área de ortopedia quanto na área de neurologia, e evidentemente que em todo o contexto geral. Mas o nosso objetivo do nosso pensamento clínico por meio do método, ao utilizarmos uma bandagem elástica, estamos esperando uma resposta motora. Lembrem-se que eu iniciei aqui a minha palestra dizendo que nós estamos muito focados na área do estudo dos estímulos sensoriais, e a bandagem elástica, ela produz um estímulo sensorial, um estímulo mecânico sensorial, e nós, ao produzirmos este estímulo mecânico sensorial, nós podemos ter como resposta motora de uma primeira maneira, que é ter uma resposta motora por estímulo medular, por reflexo medular. E este estímulo medular, este reflexo medular é para interferir na musculatura agonista e antagonista, tanto do lado que está sendo estimulado, quanto do lado contralateral, e este estímulo que nós conseguimos produzir por meio de um estímulo sensorial, nós temos esta resposta imediata, mas ela é uma resposta inconsciente, ou seja, nós não temos a capacidade ali de perceber conscientemente se o estímulo ele está ou não acontecendo.
eu vou fazer aqui um pequeno parênteses, que dos nossos estudos que nós já fizemos, foi lá no ambulatório de doenças de enfermidades neuromuscular da Unicamp, e a chefe lá do ambulatório, nós falávamos muito para ela sobre os estímulos conscientes, sobre o sujeito ele perceber, ele sentir, ele ter a sensação de que parte do corpo dele estava sendo estimulada. Ela nos dizia categoricamente: ok, Nelson, esses estímulos conscientes, perfeito, mas eu estou muito focada hoje, o que acontece na medula, né? Então, uma das formas da gente enxergar o uso da bandagem elástica em diferentes tipos de paciente, e o Duchenne também ele pode ser beneficiado com isso, são esses estímulos medulares, e, obviamente, nós também estamos esperando uma resposta motora voluntária, uma resposta motora oriunda das vias descendentes do córtex motor de saída, uma vez que este estímulo sensorial que a gente produz por meio da bandagem elástica, ele percorre um caminho bastante simples, chamado de via espinotalâmica, né? E que o tálamo, quando recebe esta informação sensorial, ele transmite esta informação lá para a área de S1, para o nosso córtex motor primário, para a nossa área de consciência, que tem uma íntima relação com o córtex motor primário. Portanto, nós estamos sempre esperando esta resposta motora, que ela pode ser oriunda tanto de estímulos inconscientes quanto de estímulos conscientes. E, obviamente, eu tenho certeza que todo mundo que está me ouvindo aqui já viu, já ouviu, provavelmente pratica, e que na internet tem um monte de cursos relacionados com bandagem elástica. E qual, Nelson, seria um pouco das nossas diferenças do nosso método para outros métodos? É que, basicamente, nós somos método e não marca de bandagem. Existe uma confusão muito grande nesse sentido, confundir marca de um produto com toda a metodologia, com todos os conceitos neurofísicos, fisiológicos do uso de uma bandagem elástica, e que nós estudamos isto já há muito tempo, nós tentamos fazer, de alguma maneira, produzir conhecimento, e que nós estamos sempre aplicando este material por meio de um planejamento. É bastante importante planejarmos as nossas ações, mesmo que a gente vá utilizar um único produto aderido ao paciente, e que, hoje em dia, o nosso método, nós não deformamos a bandagem de uma maneira empírica, pelos olhos, de qualquer maneira, a gente não deforma por porcentagem. Nós temos um protocolo chamado de protocolo de tensionamento progressivo, e que é por meio deste protocolo que a gente tenta planejar todos os nossos processos mediante aos nossos pacientes, aos nossos clientes. Portanto, nós usamos uma métrica, e este nosso tratamento está sempre embasado em 3 fases, que nós denominamos de primeira fase, chamada de fase sensorial, a segunda fase, chamada de fase de sinestesia,
e a terceira fase, que é a alta da bandagem. Quero esclarecer o quão importante é darmos alta do recurso à medida em que este recurso ele já fez para aquele paciente o que ele deveria ter feito. Não é para a gente utilizar o recurso ad eterno para o resto da vida do paciente, em que a gente está aí baseado em algumas áreas da ciência. Mais uma vez, muita gente pergunta se a bandagem, se ela funciona ou se ela não funciona. E o que eu posso dizer para vocês é que quando a gente vai para a literatura, é que hoje tem muita coisa já na literatura diferente de quando eu aprendi na década de 90, que eu trouxe isto aqui para o Brasil, que não tinha nada de publicação. Hoje a gente encontra muitas publicações, a gente já encontra hoje as revisões sistemáticas, e a gente poderia até mesmo classificar, né, autores que vão dizer que a bandagem ela funciona para aquele experimento que ele fez, e outros vão dizer que ela não funciona, principalmente me referindo para estes artigos, autores que falam que a bandagem ela não funciona, e eles, em sua maioria, acabam tendo razão, porque existem muitos trabalhos publicados em revistas de pouco peso, de pouco impacto, e que acabam interferindo, evidentemente, no resultado destas revisões sistemáticas. Eu poderia dizer que a grande maioria dos artigos publicados publicam maneiras diferentes de utilizar o recurso, e não existe uma padronização, não existe uma linha de raciocínio. As pessoas vão deformando a bandagem sempre de qualquer maneira. Portanto, a bandagem elástica ela poderia funcionar, vai depender, evidentemente, assim como depende esta resposta para qualquer outro método. Né? Eletroterapia funciona, o laser funciona, depende. Né? Se você não fizer uma boa pergunta na sua pesquisa, você vai ter os resultados referentes àquelas perguntas. Por exemplo, né? Sempre as pessoas confundiram que bandagem ela melhora a força muscular. E não tem nada a ver com aumento de força muscular e tampouco diminuição de força muscular. Existem já muitos trabalhos publicados sobre isso. Né? Nós estamos falando de um estímulo sensorial para tentar interferir na atividade elétrica e na tensão da musculatura. E depende de quê? Né, se ela dá certo ou não, depende da patologia, não são todas as patologias, não são todas as enfermidades, depende do grau de comprometimento deste indivíduo. A gente usa muito dentro da área de neurologia em paralisia cerebral, né? E paralisia cerebral tem várias graduações, e evidentemente que quanto mais grave for o sujeito, menos chance a gente tem de beneficiar aquele sujeito. Depende da pele do paciente, do estado clínico da pele do paciente, porque a bandagem ela fica grudada, aderida à pele. Já disse que em pacientes pré-termo a gente não usa bandagem justamente pela condição da pele. Né? E também há a necessidade da gente saber responder algumas perguntas para aplicar este recurso, onde eu vou aplicar, como, para quem, em quem, quando que eu vou usar, o tempo que eu vou utilizar, quais são as trocas, quantas vezes eu vou trocar a bandagem, a alta que eu vou fazer. E também vai depender sempre da sua pergunta, o que você quer tentar responder. Fato é
que este último item que eu estou colocando aqui para vocês é bastante importante a gente utilizar muito na clínica, utilizar muito em pesquisas, as avaliações clínicas que são testadas, que já foram publicadas e que têm aí sua relevância clínica. E quando a gente vai fazer um rastreamento ali das pesquisas relacionadas com bandagem e Duchenne, tema ali aqui da nossa aula, nós encontramos muito pouco nos diferentes buscadores aí de artigos, e as coisas que a gente encontra em muitas vezes podem não estar relacionadas, por assim dizer, com a função motora do sujeito. Então, tem alguns artigos citados aqui, que são artigos nossos, que a gente já publicou. Olha só, tem um descritor aqui que é importante, a gente está sempre colocando para a gente fazer essas buscas, né? Que é Kinésio, né? Kinésio é o nome de uma marca, né? E ficou bastante conhecida no nosso país, bastante popular no nosso país, esta marca, e a grande maioria das pesquisas estão relacionadas com este nome, e a gente encontra, né, quando a gente aplica, né, esse tipo de descritor, a gente encontra, por exemplo, ali, né, um artigo falando sobre kinesiotape em sintomas vasculares, em crianças com distrofia do tipo Duchenne. E também entra este último artigo, esta última citação aqui, que é uma citação de 2018, né, que é a fisioterapia em distrofia muscular do tipo Duchenne e aplicação de uma outra marca de bandagem, Kinesiology Tape, né, ali na fase de balance de crianças com distrofia do tipo Duchenne, ou seja, este tema bandagem e Duchenne é um tema bastante escasso, né? E para nós, do método Therapy Tape, o nosso objetivo é o de ajudar, é o de tentar aprimorar a estimulação da função motora nos diferentes estágios da doença que acomete as crianças nos primeiros 3 anos de vida. É possível a gente já ver nestes meninos já estas alterações funcionais e que geralmente são percebidas pelos pais, pelos cuidadores desta criança, em que o indivíduo, de uma maneira um pouco mais gradativa, ele começa a perder a sua função, e esta perda de função, ela ocorre progressivamente nas diferentes dimensões, vamos assim dizer, do nosso corpo, membro inferior, tronco e membro superior. Então, estas manifestações clínicas da distrofia muscular do tipo Duchenne, elas tornam-se um pouco mais aparente, um pouco mais visível aí por volta dos 5 anos de idade, e que a criança, né, este menino, que ele deveria estar tendo toda a liberdade de movimento, ele tem dificuldades para caminhar, para correr, para saltar, ele tem quedas com bastante frequência. E este sinal que vocês estão vendo no vídeo é um sinal bastante clássico, é um sinal de Gowers, que é bastante clássico, em que a gente pede para o sujeito, para a criança se abaixar, e ao se levantar, ela se levanta com a ajuda das mãos, ela não consegue fazer a extensão do tronco sem o apoio. Este é um teste
ou um sinal bastante característico de diminuição da funcionalidade, de diminuição da função. E quando a gente fala em função, especificamente para estas distrofias, existem algumas escalas, que são escalas clássicas, que são escalas bastante conhecidas no nosso meio, como o índice de Bartel, Hammerschmidt, a escala EK, né? E que são escalas que a gente comumente utiliza para quantificar a função do paciente. Só que estas escalas, elas não medem a especificidade da doença, né? Elas são escalas mais empregadas nas distrofias de Duchenne, amiotrofia espinal, por exemplo, e que estas escalas, que são escalas conhecidas mundialmente, elas quantificam globalmente a dificuldade do indivíduo, mas elas não determinam as limitações. Então, a gente tem aí um gap, a gente tem aí um pequeno problema nestes índices. Para tentar fazer uma avaliação um pouco mais específica antes da gente entrar com os diferentes tratamentos, incluindo a bandagem elástica, atualmente existe uma escala chamada de medida de função motora, que ela é bastante conhecida como MFM, e que esta medida de função motora ela é validada para todas as doenças neuromusculares. Ela foi criada, desenvolvida por um serviço lá na França, ela foi validada já no nosso país, e, portanto, esta escala, esta AMFM, é uma escala um pouco mais completa quando comparada com as outras escalas, que são populares e bastante conhecidas, é mais específica e funcional, principalmente nas questões dos apêndices do corpo da criança com distrofia do tipo Duchenne. Esta escala, comentando para vocês rapidamente, ela é composta por 32 itens, e de tal forma, estes itens, eles avaliam dimensões, né? A primeira dimensão, chamada de D1, ela vai avaliar a posição ortostática e as transferências. A dimensão 2 vai avaliar a função motora axial e proximal, e a dimensão 3 vai avaliar a função motora distal, né? Principalmente aí em relação aos membros superiores, e cada uma destas dimensões existem alguns itens que são itens simples de serem até confeccionados para utilizar nesta escala, e conforme eu já disse para vocês, ela já foi validada aqui no nosso país. A validação foi feita por meio de uma pesquisa, e a autora desta pesquisa é a Cristina Iwabi, que é uma grande parceira nossa, e que aqui só estou demonstrando aqui para vocês, não vou ler, não vou citar, né, os itens que são utilizados nesta escala. Mas uma das formas da gente observar é a dificuldade que o sujeito tem, por exemplo, em fazer um movimento no plano sagital. Vejam a dificuldade desta criança com uma fraqueza muscular, com uma diminuição da força muscular por conta desta enfermidade. Ela tem a dificuldade de fazer um movimento extremamente simples, né? Fazer ali, levantar o quadril da cama. Assim como ela também tem dificuldades em passar de uma posição para outra posição, utilizando ali um outro
plano de movimento, e bem como, observem, por gentileza, a dificuldade que esta criança tem em fazer um movimento que para a gente é bastante simples, que é o movimento de supinação do membro, né? Então, ela tenta fazer isso com bastante dificuldade, ela tira o corpo dela de um eixo, né? Ela produz bastante compensações. Portanto, né, a gente acaba pontuando as crianças com scores, né, dentro destas dimensões, e o score ele vai de 0 até 3, né? O 0, evidentemente, o sujeito ele não consegue realizar a atividade, o 3, ele consegue realizar os movimentos de uma maneira bastante completa. E quando a gente pensa em força muscular e função motora, é importante a gente salientar que estes indivíduos que vão perdendo a sua capacidade de força também vão perdendo a capacidade de função muscular, e que, segundo alguns autores, força muscular ela pode ser definida como a quantidade de tensão que um músculo ou um grupo de músculos pode gerar. E, evidentemente, tensão muscular gera gasto energético, e é importante a gente se dar conta deste gasto energético para que o indivíduo com esta patologia específica, ele não tenha, vamos assim dizer, uma progressão da sua doença se a gente errar na forma de prescrever os exercícios. Portanto, relacionados a esta força e esta função, houve, portanto, um consenso em 2018, um consenso que baseia todas as técnicas em escalas funcionais, e que este consenso, né, que foi aqui no Brasil, especificamente para esta disfunção, prioriza que os terapeutas eles trabalhem, né, bastante os grupos musculares conservados, e que este consenso de 2018 ele foi separado por etapas, etapa 1, etapa 2, etapa 3, a 4 e a 5, e cada uma destas etapas está incluindo o sujeito com distrofia muscular do tipo Duchenne, se ele tem uma progressão mais acentuada ou se ele ainda não tem uma perda de força e função bastante importante. Então, dentro desta classificação, para a gente poder usar o recurso bandagem elástica em clínica para estes pacientes que estão nos estágios 1, 2 e 3 deste consenso, que eles têm preservados graus de força muscular entre 3 e grau 4, a gente aplica a bandagem elástica para produzir um estímulo sensorial, esperando uma melhor resposta motora para estes grupos musculares preservados nesta criança, cujo objetivo seria de manutenção, preservar e também poder externamente, com outra técnica terapêutica, a gente fazer um trabalho de força muscular com essas crianças. É possível fazer um trabalho de força muscular com essas crianças? Sim, é possível. E aí, dentro também deste consenso, para estes estágios 1, 2 e 3, um máximo de porcentagem de 40% do peso corporal desta criança, evidentemente que tem que ser uma coisa um pouco mais paulatina.
E nós, portanto, utilizamos a escala MFM no início e no final do tratamento, e que, para crianças deambulantes, hoje nós estamos preconizando o uso da bandagem elástica, tanto para a região abdominal, quanto para a região anterior da coxa. Tá? Então, conforme vocês estão vendo aqui a foto, né, é uma técnica para a estimulação tanto do quadríceps quanto para a estimulação de oblíquo externo abdominal, e cujo objetivo nosso seria de trabalhar um pouco mais, por meio dos estímulos sensoriais, a atividade elétrica desta musculatura, e bem como, né, a estabilidade do sujeito para quando ele estiver em marcha, em pé, fazendo marcha. Esta criança, assim como outras crianças, fizeram parte de um grupo nosso de investigação científica, das quais nós preconizamos trocas semanais destas técnicas que vocês estão vendo aí, e no total foram 24 trocas, 24 semanas. E quando a gente observa o perfil clínico e funcional destes pacientes com distrofia do tipo Duchenne, esses deambulantes, a gente observa que eles precisam muito de controle de tronco. Tá? Então, uma grande maioria destas crianças precisam muito de controle de tronco. E uma das técnicas que nós fazemos, priorizamos a estimulação da musculatura abdominal, que, dentre as funções que esta musculatura é capaz de produzir para o nosso corpo, uma delas é trabalhar, melhorar exatamente este controle de tronco. Evidentemente que um grande número também de crianças acometidas por esta distrofia também vão apresentar encurtamentos, retrações, deformidades, principalmente quando as crianças já não são deambulantes, elas já são cadeirantes. Aqui nós estamos observando, portanto, alguns resultados de uma pesquisa clínica nossa com essas crianças, e que nós fizemos ali a escala MFM, e também seguindo o consenso de 2018 para esta enfermidade. E nós observamos aqui que nós fizemos 3 avaliações: a avaliação primária, né? Depois uma reavaliação com 2 meses, e depois uma outra reavaliação ao final deste período ali que nós preconizamos para o nosso estudo. Este gráfico que vocês observam aí são os gráficos das dimensões. O gráfico amarelo é da dimensão 1, o gráfico vermelho, perdão, a linha vermelha é da dimensão 2, a linha verde é da dimensão 3, e a linha preta é um score total. E nós observamos aqui, nesta primeira criança que eu estou mostrando para vocês, que ela apresenta alguns percentuais dentro das dimensões, dimensão 1, dimensão 2 e dimensão 3, e um score final ali. E nós podemos observar que, para esta criança em específico, que nós estamos chamando ali de caso A, que era uma criança que tinha entre 3 e 4 anos de idade, fez aniversário no meio ali do nosso tratamento, houve uma melhora de score funcional
total. Tá? Para um segundo caso, vocês conseguem observar que o gráfico destas linhas funcionais da escala de medida de função motora, ele já é um pouquinho diferente. Mais uma vez, o amarelo é da D1, o vermelho é da D2, o verde é da T3 e o preto, a linha preta, é do score total. Observem, por favor, que esta criança, a dimensão 1, na primeira avaliação, ela apresentava um score menor que 40%. Pela escala de medida de função motora, quando um sujeito apresenta um score menor do que 40% nesta escala, isto significa que a perda funcional desta criança é bastante importante e que ela pode, muito em breve, ir para uma cadeira de rodas. Percebam que, à medida em que houveram, que foi passando o tempo, este score, ele melhorou, ou seja, significa que a criança, depois de um período de tempo, importante salientar, a bandagem foi utilizada, mas nós não tiramos tratamento desta criança, tá? Houve uma melhora do score, né? E isto significa, pela escala de medida de função motora, que nós poderíamos estar atrasando esta criança um certo período de tempo, que foi até calculado isto, algo em torno de 9 até 12 meses, para ela ir para uma cadeira de rodas. Isto, para a gente, é bastante significativo. Mais uma vez, a bandagem, ela é bastante importante, principalmente quando o paciente não está na terapia. Fica aderida no paciente 24 horas por dia, produzindo este estímulo sensorial que chamamos de estímulo constante e duradouro. Esta pesquisa nós conseguimos publicar no British Journal, publicamos em 2016. Esta foto aqui é a foto da Cristina, esta publicação da Cristina, uma publicação minha também, né? Então, estou apresentando aqui a Cristina para vocês, que validou a escala no Brasil. Este menino que vocês estão vendo é o Dirceu. O Dirceu, ele foi, porque ele faleceu ano passado, né? Ele foi um atleta de alto rendimento dentro da bocha paralímpica. Ele foi considerado o Pelé da bocha mundial, e aqui em 2014, se não me falha a memória, ano da Olimpíada no Brasil, ano 2016, ano da Olimpíada no Brasil, e que nós estávamos lá na Unicamp avaliando, eu e Cristina, avaliando o pessoal de distrofia, né, da seleção brasileira paralímpica, especificamente de bocha. Então, percebam que o Dirceu, o Pelé da bocha mundial, naquele momento, ele tem bastante dificuldade de controle de tronco, né? Ele, naquele momento, precisava até amarrar o braço dele na cadeira para ele não cair da cadeira, além de um certo aumento de peso. Estes dois outros atletas também da seleção brasileira, que nós estávamos avaliando também, né, são irmãos, né? Inclusive, eles moravam aqui em Curitiba. Vejam que, mesmo sendo irmãos, eles possuem aí contraturas e dificuldades, ou até mesmo facilidades, um diferente do outro,
E pelo fato deles utilizarem a bandagem elástica, perdão, o fato deles usarem o membro superior desta forma que vocês estão vendo, somente no plano sagital, fazendo flexão e extensão, nós preconizamos aí o uso da bandagem elástica nesses pacientes com distrofia, para tentar melhorar um pouco a função deles, retardar, prevenir algumas deformidades ou algumas contraturas, para que eles pudessem chegar em setembro, e aqui nós estamos falando de 2016, que era o mês de abril, se não me falha a memória, né, que eles pudessem chegar no mês da Olimpíada um pouco melhor, sabendo que essas doenças elas são progressivas. Tá? E também, hoje, nós preconizamos usar a bandagem elástica nos pacientes com distrofia muscular do tipo Duchenne, pelo consenso de 2018, para aquelas crianças que já estão na etapa 4, ou seja, que perderam a função e já estão em uma cadeira, né? Nós preconizamos o uso da bandagem no membro superior para que eles possam utilizar este membro superior para tocar a sua cadeira, que é elétrica, e para fazer as funções de atividade que o membro superior ainda é capaz de realizar para esse sujeito. Então, nós estamos vendo aqui 3 pacientes, 1, 2 e 3, né, com scores diferentes, em que o paciente de número 3, né, todos os scores, né, das dimensões 2 e da dimensão 3, uma vez que membro inferior, a avaliação significa que eles não têm função, né? Mas ali para tronco e para membro superior, este paciente de número 3, ele não teve modificação ao final do nosso tratamento, e as modificações maiores foram conseguidas em outros 2 pacientes, o paciente número 1 e de número 2, que nós tivemos ali um pouco de interferência nos scores, lembrando que são pacientes um pouco mais graves. Este trabalho também nos rendeu uma publicação. Nós publicamos aqui nesta revista chamada de Neuromuscular Disorders. Também apresentamos este trabalho em 2018 num Congresso Mundial da Sociedade Muscular, que foi aqui em Mendoza, na Argentina. E hoje também a gente acaba usando um outro recurso chamado de termografia para a gente fazer o apoio nestas nossas avaliações. E aqui eu estou mostrando imagens termográficas de pacientes com distrofia muscular do tipo Duchenne, e que essas áreas mais esbranquiçadas são áreas que a gente tem menos atividade vascular de pele, porque a termografia ela avalia exatamente o calor emitido ali pela pele, e aí isto tem a ver também com a função ou com a musculatura que está imediatamente abaixo desta pele. E para terminar, né, eu vou dar aqui algumas sugestões para vocês, né? Como acontece em qualquer outro método de tratamento, a bandagem terapêutica não beneficia todos os pacientes, a gente não usa como único recurso. Sugestão de sempre utilizar uma escala validada internacionalmente, cujo objetivo nosso, ao utilizar uma bandagem elástica, é tentar melhorar esta função motora. Nós não, hoje, né, nós não recomendamos o uso de deformação na bandagem em pacientes com distrofia. A gente ainda não testou aumento de força e de atividade elétrica nessa musculatura. Isso é um objeto de estudo do meu pós-doutorado, que infelizmente eu ia iniciar este ano aqui na Universidade Federal do Paraná, e aí por conta
deste problema, eu não consegui, os laboratórios estão fechados, a universidade ainda está fechada, mas é o nosso objeto de estudos agora fazer grupos e que a gente utilize a deformação na bandagem. Então, por enquanto, a gente não está recomendando, né? Obviamente que precisam mais pesquisas e principalmente mais pesquisadores, e o fato da bandagem ela não ter medicamento, é um recurso simples, né? Eu vou recomendar que você não utilize sem um treinamento, sem conceitos adequados, sem conhecimento físico do material, porque isso produz força, pode machucar a paciente. Tá? Então, caros amigos, esta foi a minha humilde contribuição para o evento de vocês. Eu falei em 1 hora, né? Parei meu relógio aqui, falei em 1 hora. Aqui estão os meus contatos, né? Para vocês.